Roberto Silva ajustou o nó da gravata italiana enquanto observava os números na tela do computador. Com 47 anos, havia construído um império empresarial que o colocava entre os homens mais ricos do Brasil. Suas empresas se espalhavam por diversos setores, desde tecnologia até agronegócios, cada uma gerando milhões em lucro mensal. O escritório, no último andar do edifício corporativo em São Paulo, oferecia uma vista panorâmica da cidade, mas Roberto raramente parava para admirá-la. Senhor Silva, sua esposa está na linha 2, anunciou Patrícia, sua secretária executiva há 10 anos. Roberto suspirou antes de atender. Fernanda sempre ligava no meio de reuniões importantes, como se seu tempo fosse menos valioso que o dela. Roberto, preciso que você assine os papéis para a reforma da ala leste da mansão. E já decidi sobre sua mãe. Não posso mais aguentar aquela situação, disse Fernanda sem rodeios. Do que você está falando? Roberto perguntou, embora soubesse exatamente do que se tratava. Dona Lourdes precisa ir para uma clínica especializada. Ela está cada vez pior e os funcionários gastam tempo demais cuidando dela. Além disso, aquela cuidadora está se aproveitando da situação. Roberto conhecia Fernanda há 15 anos. Casaram-se em uma cerimônia luxuosa que foi destaque nas revistas sociais. Ela era filha de uma família tradicional, formada em administração pela melhor universidade do país e tinha todas as qualificações para ser a esposa perfeita de um empresário de sucesso. Mas com o passar dos anos, Roberto percebeu que Fernanda via tudo, incluindo pessoas, como ativos ou passivos em uma planilha empresarial. Vamos conversar sobre isso quando eu chegar em casa. Roberto respondeu, desligando o telefone antes que ela pudesse protestar. A mansão ficava em Alphaville, em um condomínio fechado, onde cada propriedade custava mais que pequenas empresas. A casa de Roberto ocupava um terreno de 5.000 metros quadrados, com jardins elaborados, piscina olímpica, quadra de tênis e uma ala separada, onde sua mãe, Dona Lourdes, vivia com cuidados especializados. Mariana Santos havia chegado à mansão 3 anos atrás, respondendo a um anúncio para a cuidadora. Com 34 anos, era viúva e mãe solteira de Júlia, uma menina de 10 anos. Seu marido morreu em um acidente de trabalho quando Júlia tinha apenas 7 anos, deixando Mariana sem recursos e com uma criança para criar. O emprego na mansão dos Silva oferecia um salário decente, casa e comida, permitindo que ela economizasse dinheiro para garantir uma educação melhor para a filha. Diferente dos outros funcionários, Mariana desenvolveu uma conexão especial com Dona Lourdes. A idosa de 74 anos sofria de Alzheimer em estágio avançado, passando a maior parte dos dias confusa e desorientada. Mas Mariana tinha paciência infinita com ela. Conversava como se Dona Lourdes pudesse entender perfeitamente e, mesmo nos momentos mais difíceis, tratava a senhora com dignidade e carinho. Dona Lourdes, vamos tomar seu remédio da tarde, dizia Mariana suavemente, segurando a mão da idosa enquanto ela engolia os comprimidos. Conceição, a cozinheira veterana que trabalhava para a família há mais de uma década, observava Mariana cuidar de Dona Lourdes com aprovação. E os documentos que minha esposa assinou? Rodrigo hesitou. Que documentos, Dr. Santos? Vou ser direto. Descubra exatamente o que minha esposa está planejando e me informe imediatamente. Se descobrir que houve qualquer irregularidade, tomarei as medidas legais cabíveis. Rodrigo ficou visivelmente nervoso. Senhor Silva, posso garantir que tudo foi feito dentro da legalidade. Isso não é o que perguntei. Quero saber exatamente o que foi feito. Roberto saiu do escritório com mais suspeitas que respostas, mas deixou claro que estava investigando. Se havia algo irregular acontecendo, ele descobriria. Naquela tarde, em vez de voltar direto para casa, Roberto passou pelo banco onde mantinha suas principais contas empresariais. Solicitou um relatório detalhado de todas as movimentações financeiras dos últimos 6 meses, incluindo qualquer documento que Fernanda pudesse ter assinado usando a procuração limitada que ela possuía.
O que descobriu foi ainda pior do que imaginava. Fernanda havia usado a procuração não apenas para consultas sobre as propriedades rurais, mas também para acessar informações sobre outros investimentos da família. Havia solicitações de avaliação patrimonial, consultas sobre liquidez de ativos e até mesmo documentos preliminares para abertura de contas em seu próprio nome. Gerente, preciso revogar imediatamente todas as procurações em nome da minha esposa. Roberto disse ao gerente da conta: Senhor Silva, isso pode ser feito, mas recomendo que consulte um advogado antes. Se há suspeita de irregularidades, é melhor documentar tudo adequadamente. Roberto concordou e imediatamente contactou seu advogado pessoal, Dr. Fernando Alves, que cuidava de seus assuntos legais há mais de uma década. Fernando, preciso que você investigue discretamente as atividades recentes da Fernanda. Tenho suspeitas de que ela pode estar planejando algo prejudicial nos meus interesses. Roberto, essas são acusações sérias. Você tem evidências concretas? Tenho inconsistências, mentiras e comportamento suspeito. Quero que você descubra a verdade antes que eu tome qualquer decisão drástica. Enquanto isso, na mansão, Mariana continuava cuidando de Dona Lourdes sem saber da tempestade que se aproximava. Ela havia notado que Roberto estava mais presente nos últimos dias, o que a deixava feliz porque via o efeito positivo que isso tinha na idosa. Dona Lourdes está muito mais animada desde que o Sr. Roberto começou a visitá-la mais, comentou Mariana com Conceição enquanto preparavam o lanche da tarde. É verdade. Aquela senhora sempre foi apegada ao filho, mesmo com a doença, Conceição respondeu. Pena que a patroa não vê as coisas assim. O que você quer dizer? Você é nova aqui, mas eu trabalho nesta casa há mais de 10 anos. Já vi muita coisa. E Dona Fernanda nunca teve paciência com a Dona Lourdes, mesmo antes da doença. Mas ela é a nora, faz parte da família. Família de papel, querida. Família de verdade. É o que você demonstra todo dia cuidando daquela senhora lá em cima. Naquela mesma tarde, Júlia, filha de Mariana, veio visitar a mãe, como fazia ocasionalmente nos fins de semana. A menina de 10 anos era tímida, mas educada, sempre impressionada com o tamanho da mansão. Mãe, a casa é muito grande. Você não fica com medo aqui sozinha? Perguntou Júlia enquanto Mariana lhe mostrava o jardim. Não fico sozinha, meu amor. Tem a Conceição, o João, a doutora Carla e principalmente a Dona Lourdes. Ela é como se fosse minha avó. Posso conhecer ela? Mariana hesitou. Fernanda havia deixado claro que não gostava de estranhos na área onde Dona Lourdes ficava. Mas a idosa estava tendo um dia particularmente lúcido e Mariana sabia que ela gostava de crianças. Vamos lá, mas você tem que ser bem gentil e falar baixinho, está bem? Dona Lourdes estava sentada na poltrona perto da janela quando Mariana e Júlia entraram. Seus olhos se iluminaram ao ver a menina. Que linda criança! Ela disse com clareza surpreendente. Dona Lourdes, esta é minha filha Júlia. Júlia, esta é a Dona Lourdes. Júlia fez uma pequena reverência, como Mariana havia ensinado. Muito prazer, Dona Lourdes. A idosa sorriu amplamente. Você tem os olhos da sua mãe. Sua mãe cuida muito bem de mim, sabia? Eu sei. Minha mãe é a melhor cuidadora do mundo. Dona Lourdes riu, um som que raramente ecoava pela casa. Vem cá, menina. Deixe-me olhar melhor para você. Júlia se aproximou com confiança e Dona Lourdes segurou suas mãos pequenas. Você parece com uma menina que eu conhecia há muito tempo. Quem era Dona Lourdes? Dona Lourdes pareceu confusa por um momento, mas depois sorriu novamente. Era uma menina muito especial, assim como você. Roberto, que havia acabado de chegar do banco, ouviu vozes no quarto da mãe e subiu para verificar. Encontrou a cena mais tocante que havia presenciado em meses. Sua mãe conversando animadamente com uma criança enquanto Mariana observava com um sorriso maternal. Desculpe. Senhor Roberto. Mariana se levantou rapidamente quando o viu. Esta é minha filha Júlia. Ela veio me visitar e... Não precisa se desculpar. Roberto interrompeu suavemente. Minha mãe parece estar se divertindo. Júlia olhou para Roberto com curiosidade. O senhor é o filho da Dona Lourdes? Ela fala muito do senhor. Roberto sentiu um aperto no coração. É o que ela fala? Que o senhor era um menino muito inteligente e que ela tem muito orgulho do homem que o senhor se tornou.
Roberto olhou para a mãe, que assentiu concordando. Meu Roberto é um bom menino, ela disse simplesmente. Naquele momento, vendo sua mãe interagir com naturalidade com Mariana e sua filha, Roberto teve uma revelação. Esta era a família que sua mãe havia encontrado. Mariana e Júlia preenchiam um vazio emocional que ele havia deixado com suas ausências constantes. Júlia, que idade você tem? Roberto perguntou, sentando-se para ficar na altura da menina. 10 anos, senhor. E onde você estuda? Na escola municipal Professora Maria Estela. Você gosta de estudar? Os olhos de Júlia se iluminaram. Adoro, especialmente matemática e português. Minha mãe sempre diz que estudar é a coisa mais importante. Sua mãe está certa. E o que você quer ser quando crescer? Quero ser médica como a doutora que cuida da Dona Lourdes, ou então professora para ensinar outras crianças. Roberto ficou impressionado com a articulação da menina. Apesar de estudar em uma escola pública com recursos limitados, Júlia demonstrava inteligência e curiosidade admiráveis. Roberto, quem são essas pessoas? Fernanda apareceu na porta com uma expressão furiosa. A atmosfera no quarto mudou instantaneamente. Dona Lourdes se encolheu na poltrona. Júlia se escondeu atrás da mãe e Mariana ficou visivelmente tensa. Fernanda, esta é Júlia, filha da Mariana. Roberto explicou calmamente. Eu deixei muito claro que não quero estranhos na área de cuidados médicos da sua mãe. E você? Ela se dirigiu a Mariana com desprezo. Como ousa trazer sua filha aqui sem autorização? Senhora Fernanda, eu peço desculpas. Não vai acontecer novamente. Mariana disse humildemente. Não vai acontecer porque você está demitida, definitivamente desta vez. Reúna suas coisas e saiam da propriedade imediatamente. Fernanda, você não pode demitir Mariana. Roberto interveio. Posso sim. Ela desobedeceu regras claras da casa. Que regras? Eu nunca estabeleci nenhuma regra sobre visitas familiares dos funcionários. Eu estabeleci como administradora desta casa. Tenho autoridade para isso. Você não é administradora de nada. Esta é minha casa e minha mãe. A discussão estava ficando acalorada na frente da criança, o que deixou Mariana ainda mais constrangida. Senhor Roberto, senhora Fernanda, talvez seja melhor eu ir embora mesmo, Mariana disse, querendo proteger Júlia da situação. Você não vai a lugar nenhum, Roberto disse firmemente. Fernanda, nós vamos resolver isso no escritório agora. Não tenho nada para resolver. Minha decisão está tomada. Sua decisão não vale nada nesta casa. Dona Lourdes, que havia ficado quieta durante o conflito, de repente se levantou da poltrona com dificuldade. Parem de brigar, ela disse com voz trêmula, mas clara. Mariana fica. Ela cuida de mim, ela é boa. Todos silenciaram, surpresos com a intervenção da idosa. Mariana não vai embora, Dona Lourdes continuou segurando a mão de Mariana. Ela é minha família agora. As palavras de sua mãe atingiram Roberto como um raio. Dona Lourdes, mesmo com Alzheimer, havia escolhido claramente quem considerava família. Pronto, está decidido, Roberto disse. Mariana permanece trabalhando aqui e Júlia é sempre bem-vinda para visitar. Fernanda saiu do quarto sem dizer mais nada. Mas Roberto podia ver a fúria em seus olhos. Nos dias seguintes, a tensão na casa era palpável. Fernanda mal falava com Roberto e tratava Mariana com frieza ainda maior. Mas Roberto estava mais determinado do que nunca a descobrir a verdade sobre as atividades de sua esposa. A resposta veio uma semana depois, quando o Dr. Fernando Alves ligou com o resultado de sua investigação. Roberto, você precisa sentar para ouvir isso, Fernando disse seriamente. Diga logo. Fernando, sua esposa está envolvida em um esquema para vender suas propriedades rurais. Ela forjou documentos indicando que você havia autorizado as transações. Além disso, está tendo um caso com Rodrigo Santos e os dois planejam usar o dinheiro da venda para abrir uma empresa própria. Roberto sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Você tem provas? Tenho fotografias, registros telefônicos e até mesmo áudios de conversas onde eles discutem os planos. Rodrigo foi descuidado ao deixar gravações em seu escritório. Que tipo de planos? Eles pretendiam vender as terras, usar parte do dinheiro para montar uma consultoria de investimentos e depois iniciar o processo de divórcio. Fernanda acreditava que conseguiria uma separação favorável e ainda manteria acesso ao patrimônio através da empresa que montariam.
Roberto ficou em silêncio por vários minutos, processando a extensão da traição e a internação da minha mãe. Isso fazia parte do plano. Com Dona Lourdes internada, Fernanda teria mais liberdade para manipular e acelerar as vendas. Além disso, os custos da clínica justificariam a necessidade de liquidar ativos. Que filha da... Roberto murmurou. Roberto, você precisa agir rapidamente. Eles já iniciaram alguns processos burocráticos. Se não pararmos isso logo, pode ser mais difícil reverter. O que você recomenda? Primeiro, revogue todas as procurações imediatamente. Segundo, confronte Fernanda com as evidências e dê a ela a oportunidade de parar voluntariamente. Terceiro, se ela não cooperar, podemos processar tanto ela quanto Rodrigo por fraude e apropriação indevida. Roberto agendou uma reunião com Fernanda para aquela mesma noite. Não queria que a confrontação acontecesse na frente dos funcionários ou de sua mãe. Às 8 da noite, no escritório da mansão, Roberto colocou as evidências na mesa na frente da esposa. Fernanda, quero que você olhe estes documentos e me explique o que significa tudo isso. Fernanda folheou os papéis com expressão crescente de palidez. Havia fotografias dela e Rodrigo em situações íntimas, registros telefônicos de chamadas longas entre eles e cópias dos documentos fraudulentos sobre as propriedades rurais. Onde você conseguiu isso? Ela perguntou com voz trêmula. Isso não importa. O que importa é que você tentou me roubar. Roberto, eu posso explicar. Explique então. Explique por que minha esposa de 15 anos decidiu conspirar contra mim com um advogado de segunda classe. Fernanda ficou em silêncio por alguns momentos antes de responder. Porque você me negligencia há anos. Roberto, você vive para os negócios, nunca tem tempo para mim, para nossa vida juntos. Eu me sinto como uma funcionária nesta casa, não como sua esposa. Então a solução era me trair e tentar roubar patrimônio da família. Não era roubo, era garantir meu futuro financeiro para quando nosso casamento inevitavelmente acabasse. Inevitavelmente? Você já havia decidido que nosso casamento ia acabar? Seja honesto, Roberto. Quando foi a última vez que conversamos sobre algo que não fosse negócios ou problemas domésticos? Quando foi a última vez que fizemos algo juntos que não fosse uma obrigação social? As palavras de Fernanda tinham um fundo de verdade que deixou Roberto desconfortável. Ele realmente havia se tornado ausente no casamento, focado exclusivamente no trabalho. Fernanda, se você estava infeliz, deveria ter conversado comigo. Poderíamos ter tentado resolver nossos problemas. Eu tentei, Roberto, várias vezes. Mas você sempre estava ocupado, sempre tinha algo mais importante para fazer. E sobre minha mãe, por que tentar forçar a internação? Fernanda suspirou pesadamente. Sua mãe representa tudo que está errado na nossa vida. Você usa ela como desculpa para não enfrentar nossos problemas. É mais fácil se sentir culpado por negligenciar ela do que admitir que negligenciou nosso casamento também. Minha mãe está doente. Ela precisa de cuidado. Ela precisa de cuidados profissionais, não de uma cuidadora que a trata como substituto da própria mãe. Mariana cuida da minha mãe melhor do que qualquer profissional faria. Mariana manipula sua culpa, Roberto. Ela sabe que você se sente mal por não cuidar da sua mãe, então ela faz o papel da filha dedicada para ganhar sua aprovação. Isso é ridículo. É? Quando foi a última vez que você questionou alguma coisa que Mariana faz? Quando foi a última vez que considerou que talvez sua mãe realmente precisasse de cuidados especializados? Roberto parou para pensar. Era possível que ele estivesse sendo influenciado por sua própria culpa? Era possível que Mariana realmente estivesse se aproveitando da situação? Mesmo que você esteja parcialmente certa sobre nossos problemas matrimoniais. Roberto disse finalmente. Isso não justifica conspirar para roubar patrimônio da família e certamente não justifica tentar forçar minha mãe a uma internação contra a vontade dela. Eu não estava roubando. Estava protegendo meus direitos, forjando documentos e mentindo sobre minha autorização. Fernanda não teve resposta para isso. Fernanda, vou ser direto. Você tem duas opções. Primeira, você para imediatamente com esse esquema. Rompe qualquer relacionamento com Rodrigo Santos e nós tentamos salvar nosso casamento através de terapia. Segunda, prosseguimos com o divórcio, mas você enfrenta as consequências legais de suas ações. E se eu escolher a terceira opção?
Que terceira opção? Divórcio amigável. Eu paro com os esquemas, mas você não me processa. Nos separamos civilizadamente. Roberto considerou a proposta. Parte dele queria processar Fernanda até as últimas consequências, mas outra parte apenas queria que toda aquela situação acabasse. Tudo bem, mas com condições. Você sai desta casa imediatamente. Revoga qualquer procuração ou direito sobre meus bens e nunca mais se aproxima da minha mãe. Aceito. E mais uma coisa, você vai pedir desculpas para Mariana pela forma como a tratou. Isso eu não faço. Então não temos acordo. Fernanda ficou em silêncio por vários minutos. Está bem, vou pedir desculpas para ela. Roberto assentiu. Você tem até amanhã de manhã para arrumar suas coisas e sair. Meu advogado entrará em contato com você sobre os detalhes do divórcio. Fernanda se levantou para sair, mas parou na porta. Roberto, independente de tudo que aconteceu, espero que você encontre a felicidade que está procurando. Mas cuidado para não trocar um erro por outro. O que você quer dizer com isso? Mariana pode ser uma boa cuidadora, mas não se iluda pensando que ela não tem seus próprios interesses. Ninguém é completamente altruísta. Depois que Fernanda saiu, Roberto ficou sozinho no escritório por horas, refletindo sobre tudo o que havia acontecido. Seu casamento havia acabado. Sua esposa havia tentado roubá-lo. E agora ele estava questionando se podia confiar na única pessoa que parecia genuinamente se importar com sua mãe. Na manhã seguinte, conforme prometido, Fernanda arrumou suas coisas e se preparou para deixar a mansão permanentemente. Ela procurou Mariana na cozinha, onde a cuidadora tomava café da manhã antes de começar o dia. Mariana, preciso falar com você, Fernanda disse formalmente. Mariana se levantou respeitosamente, esperando mais uma reprimenda. Quero pedir desculpas pela forma como te tratei. Não foi correto da minha parte. Mariana ficou surpresa. Obrigada, senhora Fernanda. E também quero te dar um conselho. Cuidado para não se envolver emocionalmente demais com esta família. Às vezes, o que parece bondade pode ser apenas conveniência. Não entendo o que a senhora quer dizer. Você vai entender eventualmente. Fernanda saiu da casa sem se despedir de mais ninguém. Roberto observou da janela do escritório enquanto o motorista carregava as malas dela no carro. 15 anos de casamento terminando assim, sem cerimônia, sem grande drama, apenas uma sensação de alívio e melancolia. Nos dias seguintes, a atmosfera na casa mudou completamente. Sem a presença tensa de Fernanda, todos os funcionários pareciam mais relaxados. Conceição cantarolava enquanto cozinhava, João assobiava enquanto lavava os carros e Mariana sorria mais frequentemente. Roberto decidiu aproveitar esse período para se reconectar genuinamente com sua mãe. Começou a almoçar em casa sempre que possível. Passava as tardes conversando com Dona Lourdes no jardim e até mesmo começou a ler para ela, como via Mariana fazer. Mãe, você se lembra de quando eu era pequeno e você lia histórias para mim antes de dormir? Roberto perguntou uma tarde. Lembro, Dona Lourdes respondeu com clareza. Você sempre pedia a história do menino que salvava os animais. Isso mesmo. Eu havia esquecido completamente dessa história. Você sempre disse que queria ser como aquele menino quando crescesse. Queria salvar todo mundo. Roberto sorriu. E consegui? Salvou alguém? Dona Lourdes olhou para ele com ternura. Você salvou muita gente, meu filho, mas ainda não salvou a si mesmo. A observação de sua mãe o surpreendeu. Mesmo com Alzheimer, ela às vezes demonstrava uma lucidez emocional impressionante. Essa menina tem um coração de ouro. Comentava com João, um motorista leal que conhecia Roberto desde que ele era adolescente. João balançava a cabeça concordando. Pena que a patroa não vê as coisas assim. Já ouvi ela reclamando que Mariana gasta tempo demais com a mãe do patrão. Doutora Carla, a fisioterapeuta contratada especificamente para cuidar de Dona Lourdes, também admirava a dedicação de Mariana. Ela faz muito mais do que deveria. Ontem mesmo vi ela comprando remédios com o próprio dinheiro porque a farmácia da casa estava em falta. Roberto chegou em casa naquela noite, encontrando Fernanda no escritório, folheando papéis e fazendo ligações. Ela usava um vestido de grife que custava mais que o salário anual de Mariana, e suas unhas, perfeitamente manicuradas, tamborilavam impaciente na mesa de mogno. Finalmente chegou. Preciso que você assine estes documentos hoje mesmo, disse Fernanda, empurrando uma pasta em direção ao marido. Que documentos são esses? Autorização
decisão para internar sua mãe na Clínica São Francisco. É a melhor do país para casos de Alzheimer. Ela terá cuidados profissionais 24 horas por dia. Roberto folheou os papéis rapidamente. A clínica realmente tinha excelente reputação, mas algo no tom de Fernanda o incomodava. Por que a pressa? Minha mãe está bem cuidada aqui em casa. Fernanda bufou impaciente. Bem cuidada, Roberto? Ela grita no meio da noite. Às vezes não reconhece ninguém e os funcionários gastam metade do tempo cuidando dela em vez de fazer seus trabalhos. Sem falar que aquela Mariana está se aproveitando da situação. Como assim se aproveitando? Ela manipula sua mãe, finge que tem uma conexão especial, tudo para garantir o emprego dela. Você não vê porque nunca está aqui. As palavras de Fernanda atingiram Roberto como um soco no estômago. Era verdade que ele passava pouco tempo em casa, sempre viajando a negócios ou trabalhando até tarde. Nos últimos meses, seus ataques de pânico haviam se intensificado devido ao estresse extremo do mercado financeiro. Apenas Dr. Ricardo Mendes, médico particular da família e amigo de longa data, sabia sobre seus problemas de ansiedade. Preciso pensar sobre isso, Roberto disse finalmente. Não há tempo para pensar. A clínica tem uma vaga disponível agora, mas se não decidirmos até amanhã, teremos que esperar meses. E francamente, Roberto, eu não aguento mais aquela situação. Naquela mesma noite, Roberto subiu até o quarto de sua mãe. Encontrou Mariana lendo um livro em voz alta para Dona Lourdes, que parecia relaxada na cama hospitalar adaptada. A cena o fez parar na porta, observando sem ser notado. Era uma vez uma princesa que vivia em um castelo muito distante. Mariana lia com voz suave. Ela tinha um jardim secreto onde cultivava as flores mais bonitas do reino. Dona Lourdes sorriu vagamente, seus olhos fixos no rosto de Mariana. Meu jardim, murmurou ela, uma das poucas palavras claras que conseguia pronunciar ultimamente. Isso mesmo, Dona Lourdes, seu jardim. Amanhã vamos ver as rosas lá fora, está bem? Roberto se afastou silenciosamente, perturbado pela ternura da cena. Quando foi a última vez que ele havia conversado com a mãe? Quando foi a última vez que a visitou, sem estar correndo para algum compromisso? Na manhã seguinte, Roberto precisou viajar inesperadamente para resolver uma crise em uma das empresas subsidiárias. O mercado asiático estava instável e 3 dias de negociações intensas seriam necessários para evitar prejuízos milionários. Ele partiu deixando os papéis da clínica sem assinar, prometendo a Fernanda que decidiriam quando voltasse. Foi exatamente o que Fernanda estava esperando. No segundo dia da viagem de Roberto, Fernanda colocou seu plano em ação. Ligou para a Clínica São Francisco, confirmando a vaga, e contratou uma empresa de transporte especializada em pacientes com demência. Também entrou em contato com Rodrigo Santos, advogado sócio do escritório, que administrava parte dos negócios de Roberto. Rodrigo era mais que um parceiro profissional para Fernanda. Há meses, eles mantinham um relacionamento secreto, planejando não apenas um futuro juntos, mas também formas de se apropriarem de parte da fortuna de Roberto. Tudo certo para hoje? Perguntou Rodrigo durante uma ligação. Sim, a mãe dele vai para a clínica e finalmente teremos a casa livre. Depois podemos acelerar os outros planos. Os outros planos incluíam a venda de propriedades rurais que pertenciam à família Silva há 3 gerações. Roberto havia herdado essas terras do avô, mas raramente prestava atenção nos detalhes dos contratos imobiliários. Confiando cegamente em Fernanda e no escritório de advocacia para cuidar desses assuntos. Na manhã de quarta-feira, 2 homens uniformizados chegaram à mansão com uma ambulância discreta. Mariana estava preparando o café da manhã de Dona Lourdes quando Conceição correu até ela. Mariana, tem gente estranha querendo entrar no quarto da Dona Lourdes. Dizem que vieram buscá-la. Mariana deixou a bandeja de lado e correu para o quarto da idosa. Encontrou 2 paramédicos tentando convencer Dona Lourdes a sair da cama enquanto ela se agarrava nas cobertas com desespero. O que vocês estão fazendo? Mariana perguntou firmemente. Viemos buscar a paciente para transferência. Temos autorização, respondeu um dos homens mostrando documentos. Autorização de quem? Onde está o senhor Roberto? A esposa dele assinou os papéis. Agora saia da frente, por
favor. Dona Lourdes olhou para Mariana com os olhos arregalados de medo. Em um momento raro de lucidez, ela segurou o braço de Mariana e sussurrou: "Não me deixe ir embora, por favor, não me deixe ir." O coração de Mariana se partiu. Ela se posicionou fisicamente entre os homens e a cama. "Vocês não vão tirar ela daqui sem a autorização expressa do Sr. Roberto. Ele é o filho dela e o responsável legal. Senhora, não queremos problemas. A esposa dele tem procuração para tomar essas decisões. Eu não me importo com procuração nenhuma. Vocês não vão forçar essa senhora a sair enquanto eu estiver aqui." A confusão atraiu outros funcionários. Conceição chegou primeiro, seguida por João e doutora Carla. Todos ficaram chocados ao ver homens estranhos tentando remover Dona Lourdes contra sua vontade. "O que está acontecendo aqui?" Fernanda apareceu na porta usando um terno executivo e com uma expressão furiosa no rosto. "Senhora Silva, a funcionária está impedindo o transporte da paciente", explicou um dos paramédicos. "Mariana, você está demitida. Saia imediatamente da propriedade." "Eu não vou sair enquanto o Sr. Roberto não voltar", Mariana respondeu, abraçando Dona Lourdes protetivamente. "Você não tem autoridade aqui. João, chame os seguranças para remover esta mulher." João hesitou. Ele trabalhava para a família há anos e nunca havia visto Dona Lourdes tão agitada. A idosa chorava e gritava palavras desconexas, claramente aterrorizada. "Com todo respeito, senhora, acho melhor esperarmos o patrão voltar", disse João calmamente. "Como você ousa me desobedecer?" Fernanda gritou. "Vocês estão todos demitidos." Doutora Carla se juntou a Mariana ao lado da cama. "Remover a Dona Lourdes abruptamente pode causar um trauma irreversível. Como fisioterapeuta, eu não posso permitir isso." Conceição também se posicionou com o grupo. "Esta casa é o lar dela há mais de 20 anos. Não é certo forçá-la a sair assim." Fernanda estava fora de si. Pegou o telefone e ligou para a empresa de segurança particular que às vezes prestava serviços para Roberto. Em 15 minutos, 3 seguranças uniformizados chegaram à mansão. "Quero que removam estes funcionários rebeldes da propriedade imediatamente", ordenou Fernanda. A situação estava se tornando cada vez mais tensa. Dona Lourdes continuava, chorando nos braços de Mariana, enquanto os seguranças se preparavam para usar a força se necessário. Foi exatamente neste momento que Roberto retornou inesperadamente de sua viagem. Ele havia conseguido resolver a crise empresarial em 2 dias em vez de 3 e decidiu voltar para casa para descansar antes da próxima reunião. Quando se aproximou da mansão, viu a ambulância e 2 carros de segurança estacionados na entrada. Seu coração acelerou. Roberto entrou correndo na casa e subiu direto para o quarto da mãe, seguindo os sons de confusão. A cena que encontrou o deixou completamente chocado. Sua mãe estava chorando nos braços de Mariana, enquanto Fernanda gritava ordens histéricas para os seguranças removerem todos da propriedade. Paramédicos aguardavam com uma maca dobrável, claramente constrangidos com a situação. "O que diabos está acontecendo aqui?" Roberto rugiu, fazendo todos silenciarem instantaneamente. Dona Lourdes olhou para o filho com os olhos cheios de lágrimas. "Roberto", ela sussurrou, uma das poucas vezes em meses que pronunciou seu nome com clareza. "Roberto, finalmente você chegou." Fernanda se recompôs rapidamente. "Estes funcionários se rebelaram contra minha decisão de levar sua mãe para a clínica. Esta mulher", ela apontou para Mariana com desprezo, "se recusou a obedecer ordens e ainda influenciou os outros a desobedecerem também." Roberto olhou para Mariana, que continuava abraçando sua mãe protetivamente. Pela primeira vez, ele realmente observou a cena. Mariana não parecia uma funcionária aproveitadora, como Fernanda sempre insinuava. Ela parecia genuinamente preocupada e protetiva. "Por que vocês queriam levar minha mãe sem minha autorização?" Roberto perguntou friamente. "Eu tenho procuração para tomar decisões médicas", Fernanda respondeu defensivamente. "Procuração para emergências médicas, não para decisões permanentes como internação. Sua mãe precisa de cuidados profissionais. Estes funcionários não são qualificados."
Dona Lourdes não quer ir, Mariana falou pela primeira vez desde que Roberto chegou. Ela me pediu para não deixar que a levem embora. Ela está aterrorizada. Roberto olhou para a mãe novamente. Dona Lourdes havia parado de chorar, mas ainda se agarrava a Mariana como uma criança assustada se agarra à mãe. Todos vocês saiam do quarto agora, Roberto ordenou nos paramédicos e seguranças. A transferência está cancelada. Roberto, você não pode fazer isso, Fernanda protestou. Posso e estou fazendo. Esta é minha casa e minha mãe. Ele se dirigiu nos paramédicos. Vocês podem ir embora. Obrigado pelo tempo de vocês. Depois que os estranhos saíram, Roberto se aproximou da cama. Mariana se afastou respeitosamente, mas Dona Lourdes estendeu a mão em direção à cuidadora. Ela cuida de mim, Dona Lourdes disse com dificuldade, mas com clareza surpreendente. Roberto sentiu um nó na garganta. Quando foi a última vez que sua mãe havia falado uma frase completa? Quando foi a última vez que ele a viu tão lúcida? Fernanda, preciso falar com você no escritório agora, Roberto disse com voz controlada, mas claramente irritado. Mariana, Conceição, João, doutora Carla, obrigado por protegerem minha mãe. Todos podem voltar nos seus trabalhos normais. No escritório, a discussão entre Roberto e Fernanda foi intensa. Você me humilhou na frente dos funcionários. Fernanda começou atacando. Você tentou remover minha mãe da casa sem minha autorização. Como você esperava que eu reagisse? Ela precisa ir para uma clínica especializada, Roberto. Você não pode ser tão cego. Por que a pressa? Por que hoje, especificamente? Fernanda hesitou por uma fração de segundo antes de responder. Porque a vaga na clínica não vai esperar para sempre. Que vaga? Eu nunca autorizei você a procurar uma vaga. Alguém precisa tomar decisões práticas nesta casa. Você vive viajando, nunca tem tempo para nada. Então a solução é tomar decisões unilaterais sobre minha família? A discussão continuou por mais de uma hora, mas Roberto percebia que algo não estava certo. Fernanda estava defensiva demais, nervosa demais. Decidiu ligar para Dr. Ricardo Mendes para uma segunda opinião sobre o estado de sua mãe. Dr. Ricardo chegou na mansão 2 horas depois. Era um homem de 58 anos, amigo da família há décadas e um dos poucos que conhecia os problemas de ansiedade de Roberto. Depois de examinar Dona Lourdes cuidadosamente, ele conversou com Roberto em particular. Sua mãe realmente está com Alzheimer avançado, mas está estável. Não há nenhuma emergência médica que justifique uma internação imediata, Dr. Ricardo explicou. E quanto aos cuidados que ela recebe aqui? Francamente, Roberto, os cuidados que sua mãe recebe em casa são excelentes. Aquela cuidadora Mariana faz um trabalho excepcional. Ela conhece as preferências de sua mãe, sabe como acalmá-la durante os episódios de agitação e, mais importante, sua mãe confia nela. Fernanda insiste que minha mãe precisa de cuidados profissionais. Sua esposa não está tecnicamente errada. Uma clínica especializada ofereceria cuidados profissionais, mas forçar uma mudança abrupta de ambiente poderia causar uma deterioração significativa no estado mental de sua mãe. Pacientes com Alzheimer se beneficiam da rotina e familiaridade. Naquela noite, Roberto fez algo que não fazia há meses. Ele jantou em casa e depois subiu para conversar com Mariana. Encontrou-a lendo para sua mãe novamente. A mesma cena tranquila da noite anterior. Mariana, posso falar com você? Claro, senhor Roberto. Eles foram para um pequeno jardim interno, onde poderiam conversar em particular. Obrigado por proteger minha mãe hoje, Roberto começou. Eu apenas fiz o que qualquer pessoa decente faria. Não, você fez mais que isso. E eu preciso entender melhor o que está acontecendo aqui. Conte-me sobre minha mãe. Como ela está realmente? Mariana hesitou, claramente desconfortável falando sobre seus empregadores. Senhor Roberto, com todo respeito, Dona Lourdes é uma senhora maravilhosa. Ela tem momentos difíceis, é verdade, mas também tem momentos de lucidez. Ela lembra de histórias da família, fala sobre você quando era criança, pergunta quando você vai visitá-la. Roberto sentiu uma pontada de culpa. Ela pergunta por mim?
Todos os dias, ela senta na poltrona perto da janela, esperando você chegar do trabalho. E os cuidados médicos, ela toma todos os remédios corretamente? Sim, senhor. Eu mantenho um registro detalhado. Às vezes a farmácia demora para entregar algum remédio específico. Então eu compro na farmácia comum para não interromper o tratamento. Você compra com seu próprio dinheiro? Mariana corou ligeiramente. É apenas ocasionalmente, quando há atraso na entrega. Roberto ficou em silêncio por alguns momentos, processando essas informações. Uma funcionária que ganhava um salário modesto estava usando seu próprio dinheiro para garantir que sua mãe recebesse os cuidados necessários, enquanto ele, multimilionário, nem mesmo sabia que havia problemas com a farmácia. Mariana, preciso lhe fazer uma pergunta direta. Por que você se dedica tanto à minha mãe? Não é exatamente parte das responsabilidades normais de uma cuidadora? Mariana respirou fundo antes de responder. Senhor Roberto, minha própria mãe morreu de Alzheimer quando eu tinha 28 anos. Eu sei como é difícil, tanto para o doente quanto para a família. Dona Lourdes me lembra dela e eu simplesmente não consigo tratá-la apenas como mais uma tarefa do trabalho. Roberto sentiu um aperto no peito. Esta mulher que ele mal conhecia, cuidava de sua mãe com mais dedicação e amor do que ele próprio. Há quanto tempo você trabalha aqui? 3 anos, senhor. E sua filha, como ela está lidando com você, trabalhando tanto tempo longe de casa? Júlia é uma menina muito compreensiva. Ela sabe que precisamos do trabalho. Nos fins de semana, procuro compensar o tempo que ficamos separadas. Onde ela estuda? Na escola municipal do bairro onde moramos. Não é a melhor escola, mas é o que posso pagar no momento. Roberto assentiu. Mais um detalhe que revelava a diferença entre suas realidades. Mariana trabalhava longas horas para dar o básico para a filha, enquanto ele gastava fortunas em coisas supérfluas. Nos dias seguintes, Roberto começou a passar mais tempo observando a rotina da casa. Ele cancelou algumas reuniões não essenciais e trabalhou do escritório doméstico sempre que possível. O que descobriu o surpreendeu completamente. Mariana realmente conhecia sua mãe melhor que qualquer outra pessoa na casa. Ela sabia que Dona Lourdes ficava agitada quando chovia, então colocava música clássica suave para acalmá-la. Sabia que a idosa gostava de sentar no jardim durante a tarde, então sempre arranjava tempo para levá-la lá. Mais importante, Mariana conversava com Dona Lourdes como se ela fosse uma pessoa normal, não uma paciente. Como foi seu dia, Dona Lourdes? Mariana perguntava toda tarde. Quer me contar sobre aquela receita de bolo que a senhora fazia para o Roberto quando ele era pequeno? E, surpreendentemente, Dona Lourdes às vezes respondia com detalhes impressionantes. Bolo de chocolate, ela dizia. Roberto gostava muito, sempre pedia bis. Que lindo. Tenho certeza que ele ainda se lembra do sabor. Roberto, observando essas interações escondido, sentia uma mistura de gratidão e vergonha. Gratidão por sua mãe, ter alguém que a tratava com dignidade, e vergonha por ele mesmo ter se afastado tanto. Enquanto isso, Fernanda ficava cada vez mais irritada com a presença constante de Roberto em casa. Ela havia cancelado os planos de internação, mas não desistira da ideia. Além disso, seus encontros secretos com Rodrigo estavam ficando mais difíceis de conciliar. Preciso que você volte a viajar mais, ela disse para Roberto uma manhã. Sua presença constante está perturbando a rotina da casa. Que rotina? Eu nunca percebi nenhuma rotina sendo perturbada. Os funcionários ficam nervosos com você por perto o tempo todo, especialmente aquela Mariana. Mariana parece perfeitamente confortável. Na verdade, ela parece mais relaxada desde que parei de tratá-la como invisível. Fernanda não respondeu, mas Roberto percebeu sua expressão de descontentamento. Naquela tarde, Roberto decidiu fazer algo que não fazia há anos. Pediu para João cancelar seus compromissos e foi visitar sua mãe no jardim, onde ela costumava sentar com Mariana durante as tardes. Oi, mãe, ele disse. Sentando-se ao lado dela, no banco, Dona Lourdes olhou para ele com confusão inicial.
Mas depois seus olhos se iluminaram com reconhecimento. Roberto, meu menino. Sim, mãe. Sou eu. Você cresceu tanto, ela disse, tocando seu rosto como fazia quando ele era criança. Eles ficaram ali por quase 1 hora, às vezes conversando, às vezes apenas em silêncio confortável. Roberto percebeu que sua mãe ainda tinha muito de si mesma preservado, apenas escondido pela confusão da doença. Mãe, você gosta da Mariana? Mariana é muito boa para mim. Ela cuida de mim como uma filha cuidaria. Você quer continuar morando aqui em casa? Esta é minha casa, Dona Lourdes respondeu com clareza surpreendente. Aqui tem minhas memórias, minhas coisas, meu jardim. Por que eu sairia? A resposta de sua mãe confirmou o que Roberto já havia começado a suspeitar. A internação proposta por Fernanda não era pelo bem-estar de Dona Lourdes, mas por conveniência de Fernanda. Naquela noite, Roberto confrontou a esposa mais diretamente. Fernanda, preciso entender por que você tem tanta pressa para internar minha mãe. Já expliquei. Ela precisa de cuidados profissionais. Dr. Ricardo disse que os cuidados que ela recebe aqui são excelentes. Dr. Ricardo é muito conservador. Outros médicos poderiam ter opiniões diferentes que outros médicos. Você consultou outros médicos sem me avisar? Fernanda hesitou novamente, revelando mais do que pretendia. Apenas procurei segundas opiniões. De quem? Do Dr. Cardoso, da Clínica São Francisco. Roberto franziu a testa. Você levou minha mãe para uma consulta sem me avisar? Não levei ela, apenas descrevi o caso para ele. Fernanda, isso não faz sentido. Nenhum médico sério daria uma opinião baseada apenas em descrição verbal. A conversa estava revelando inconsistências que deixavam Roberto cada vez mais desconfiado. Decidiu investigar mais profundamente. Roberto manteve o olhar firme sobre Rodrigo, que tentava sustentar um ar de normalidade. Avaliações preliminares, repetiu Roberto em tom grave. E quem autorizou sequer esse passo? Rodrigo ajeitou a gravata. Dona Fernanda insistiu que representava diretamente seus interesses. Disse que havia urgência em preparar os documentos, pois o senhor pretendia fechar negócios ainda neste trimestre. A raiva de Roberto cresceu. A cada frase ficava mais claro que Fernanda havia criado uma narrativa para manipular profissionais respeitáveis e dar legitimidade a seus planos. Ele se levantou lentamente, apoiando as mãos na mesa de Rodrigo. Doutor Santos, vou ser muito claro. Nenhuma linha será assinada. Nenhum contrato será adiantado. E se algum documento aparecer em cartório com meu nome, sem minha assinatura, eu não hesitarei em levar este caso à justiça. Rodrigo empalideceu, consciente de que estava em terreno perigoso. Entendido, Sr. Silva. Vou encerrar imediatamente qualquer tratativa. Naquela noite, Roberto voltou para casa decidido a confrontar Fernanda. Ela o aguardava na sala, tentando aparentar tranquilidade, mas o nervosismo estava estampado no rosto. Por que não me disse nada sobre a clínica, Fernanda? Ele perguntou direto. E por que está tentando vender as terras da família sem minha autorização? Fernanda hesitou por alguns segundos antes de disparar. Eu só queria garantir nosso futuro, Roberto. Você vive preso a esse passado, a essas terras que não rendem como antes. Essas terras são a história da minha família. O que você tentou fazer não é sobre futuro, é sobre ambição. O silêncio se estendeu pela casa. Fernanda percebeu que havia cruzado uma linha sem volta. Nos dias seguintes, Roberto tomou providências firmes, bloqueou acessos financeiros de Fernanda, transferiu a gestão dos bens para um conselho de confiança e reforçou a segurança documental das propriedades. Também marcou uma nova consulta para Dona Lourdes, garantindo que os cuidados médicos fossem conduzidos com total transparência. Fernanda, diante da perda de credibilidade e poder dentro da família, viu-se isolada. Seu plano, elaborado em silêncio, havia se transformado em ruínas. Roberto, embora ferido pela traição, respirou aliviado. Havia salvado não apenas o patrimônio de gerações, mas também a dignidade de sua família. E com a voz firme, deixou registrado para todos os envolvidos. Meu avô construiu isso com suor e honra. Enquanto eu estiver vivo, ninguém vai vender nossa história.